A Lei Maria da Penha completa 18 anos neste mês de agosto na proteção da mulher. Mas, infelizmente, o que temos visto são o aumento de registros de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres e também de feminicídios. É sobre isso que nós vamos falar nesse TVMP Entrevista com a promotora de justiça de Birité, Maria Constância Alvim. Ela integra o movimento Elas pelo MPMG e também o Movimento Nacional das Mulheres do Ministério Público. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco. Bem-vinda mais uma vez, né, à TVMP. Agradeço também a oportunidade, né, e tenho certeza que o Elas vai ficar muito feliz da gente poder participar desse Agosto Lilás, né, e falar sobre um tema tão importante, tão caro. Isso. Vamos começar falando, então, o que a criação da Lei Maria da Penha representou para nós, para a sociedade brasileira? A Lei Maria da Penha é, na verdade, o resultado de todo um processo, né, que o Brasil passou de reconhecer o quão violenta a nossa sociedade é. E quando eu falo nossa sociedade, porque eu não estou falando só dos homens, né? Estou falando da sociedade como um todo, com as mulheres. Infelizmente, fomos condenados, né, na Corte Interamericana de Direitos em razão da impunidade no caso da Maria da Penha, né? E essa lei, ela foi um divisor de águas. A própria Maria da Penha, ela fala que é a alforria das mulheres no Brasil, porque ela trouxe à luz uma violência que era vivida cotidianamente, mas que não tinha espaço no público, né? Não tinha espaço no legislativo, não tinha espaço no sistema de justiça como um todo. E, assim, ela é uma legislação aclamada como uma legislação muito, muito bacana no mundo todo, uma legislação muito avançada. Mas nós tardamos, né? E, por consequência, nós estamos tardando também em implementar o que a lei diz. Porque a Lei Maria da Penha, ela tem uma beleza e as pessoas enxergam a Lei Maria da Penha como uma lei criminal, ou como uma lei que... E, assim, a Lei Maria da Penha é um sistema jurídico. Ela não é uma lei penal, não né? É uma o que lei que penal. isso significa? Ela é uma legislação que fala de política pública. Na verdade, a Lei Maria da Penha só tem um artigo que traz, que é o 24A, que é de 2018, muito recente, que traz uma punição, que é a punição do descumprimento de medida protetiva, que já é consequência de não termos conseguido implementar com a medida protetiva uma prevenção e uma proteção à mulher efetiva. Então, a gente acabou tendo esse clamor. Mas é uma lei que traz várias inovações. Imagina, em 2006, né? E nós temos o artigo 8º, que fala de política pública, né? De educação, de assistência à mulher. E aí você segue, né, falando... É um sistema jurídico como um todo que tem a ver com a nossa Constituição. A Lei Maria da Penha veio dizer quais as políticas públicas de proteção à mulher, né? E tem questões muito importantes no sistema de justiça, como a competência cumulativa e híbrida. Ou seja, o juiz que vai julgar a medida protetiva e o processo criminal, ele também pode decidir questões de família, questões cíveis, que não para evitar uma revitimização da mulher, que a mulher tem que ter um processo no criminal e ser ouvida e tal, e depois tem que passar por esse divórcio, né, ou essa dissolução da união estável numa vara cível e ter que novamente viver aquele drama, né, que a levou até aquele momento. Então, assim, é uma lei de intenções, é uma lei de mudança cultural, né? É uma lei que vem, e a gente tem diversas leis nesse sentido, como a Lei Menino do Bernard, como o próprio ECA, que fala muito mais do que puramente, estritamente, a questão criminal. E a gente acaba ficando muito na questão criminal, por quê? Porque política pública leva tempo, né? Leva tempo para mudar uma cultura, leva tempo para se enxergar. E aí o criminal é o mais visível. Mas a Lei Maria da Penha é muito rica. E assim,
eu convido as pessoas para lerem a lei, porque ela tem muito mais a dizer do que simplesmente a obrigação de punir, que é nossa, que temos que ter, que temos que fazer, e os dados mostram que a gente precisa efetivar. Mas não é só isso, né? Ela tem muito mais, e ela criou um campo, ela semeou uma possibilidade de nós conhecermos essa violência, né? Ela deu visibilidade a essa violência. E em razão da Lei Maria da Penha, a gente teve vários avanços, como a Lei Mariana Ferrer, né? Com avanços que decorreram de uma triste realidade de nós termos que implementar por legislação que a gente não conseguiu numa cultura do machismo. Tem leis que são muito festejadas, mas que a história da lei é triste, né? E a história da Lei Maria da Penha é uma história triste. Nós conseguimos fazer... Mas ela chama Maria da Penha por causa de uma vítima, né? E essa violência contra a mulher, ela foi se repaginando também. A própria Maria da Penha, né, que deu nome à lei, que foi a mulher que foi buscar a punição do agressor dela, né, e que conseguiu uma condenação do Brasil no plano internacional, hoje é vítima de fake news, né, que dizem, as fake news veiculam como se a história toda a história dela não fosse verdade, né, como se o agressor dela não tivesse sido o marido. Então, assim, apesar da gente ter uma legislação que avançou e apesar da gente estar falando sobre isso, a gente está inventando outras formas e a gente está vitimizando essas mulheres de outras maneiras sempre. Então, é muito importante a gente falar sobre essa lei, falar que não é uma lei punitivista e mostrar isso, mostrar o quanto ela tem importância em políticas públicas, na forma de se aplicar à justiça, no sistema de justiça como um todo, que às vezes a gente se pauta na audiência, na condenação, mas ele começa lá, né, no primeiro atendimento com a polícia militar, passa por uma delegacia, que nem sempre é a delegacia apropriada, porque a gente não conseguiu implementar delegacias especializadas. Então, ele passa por todo esse caminho. Então, assim, reduzir a Lei Maria da Penha a só uma questão penal de condenação é reduzir todo um sistema que foi construído e que faz parte da história do Brasil, né? De uma mudança, uma virada de página que ainda não se completou. É mudança de comportamento cultural. Cultural. Mas falando de punição, em 9 de março de 2015, a gente teve a criação da Lei 13.104, que qualificou o crime de feminicídio, né? Conta pra gente o que essa lei trouxe, o que ela representa nessa luta de proteção às mulheres. Nossa, e eu acho que nós, promotoras de justiça, promotores de justiça, a gente viveu isso muito forte, né? É outra história difícil do Brasil, porque se você for olhar a exposição de motivos da lei que criou a qualificadora do feminicídio, né, que nós tardamos a fazer. Nós tivemos uma CPI da violência contra a mulher, que em 2013 teve um relatório que foi assustador, e assim, uma CPI com ouviram movimentos sociais, ouviram vítimas, ouviram agressores, e a gente viu essa construção. Retrato doloroso, né, dessa violência no Brasil. E assim, uma questão para a gente ver o quanto o Brasil demora em evoluir. 14 países na América Latina, não sei se agora a gente tem mais, né, mas assim, 14 países na América Latina tiveram essa qualificadora, essa definição do feminicídio. O Brasil foi o último. O primeiro foi a Costa Rica. Então, assim, um país da importância do Brasil ser sempre esse retardatário. Então, ela não é uma legislação que era urgente, não veio a tempo, ela tardou, né? Mas, assim, felizmente, hoje nós temos, e tem uma questão, e eu me lembro bastante, assim, quando a gente fazia júris dos feminicídios antes, e a gente não tinha essa qualificadora. Então, você colocava lá um motivo fútil, um motivo torpe, né? Porque sempre tinha E era uma... Para agravar a pena, né? Mas era uma grande dificuldade, porque você, com a qualificadora,
o jurado, ele já chega, a sociedade, ela já entende, a gente já fala da violência contra a mulher. Mas quando você colocava aquilo ali nas entrelinhas e tinha que provar, e tinha assim, a gente acabava tendo que, no meio do júri, no meio da audiência, fazer, na denúncia, fazer toda uma explanação que era feminicídio, que era qualificadora, né? Aquela mulher morreu simplesmente por ser mulher, porque há uma posse sobre o corpo dela e ela não era vista como sujeito de direito por aquele agressor e, por vezes, pela sociedade. Vamos, então, mostrar os dados nacionais de crimes de feminicídio que vêm crescendo no país, né? Infelizmente. Os números que nós vamos mostrar são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e relatam que no ano de 2023, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, uma taxa de 1,4 mulheres mortas para cada grupo de 100 mil, crescimento aí de 1,6% comparado com o mesmo período do ano anterior, e o maior número já registrado desde a tipificação da lei. Nós vamos mostrar agora um gráfico, né, que revela como é que esse número vem aumentando. A gente pode ver a evolução dos registros de feminicídio no país, nessa escalada aí absurda. Passou de 449 casos registrados em 2015 a 1.463 feminicídios em 2023. E eu queria saber se esses números são reais ou se há subnotificação. Nós temos várias camadas aí que esses números são tirados do registro feito pela polícia, geralmente a polícia militar, né? Então, é evidente que nós temos subnotificação, porque por mais que eu acho que hoje nós temos falado muito sobre o tema e tem havido uma qualificação, conscientização, né? Geral. Então, assim, hoje a gente tem, só que ainda temos, em muitos casos, e assim, nós estamos falando de um país gigante, de um estado muito grande, né? A Minas Gerais é o tamanho da França, com várias realidades. E que acompanha também esse crescimento, né, dos casos de violência. Ao mesmo tempo que, provavelmente, e eu estou falando agora empírico, do que eu vivi como promotora de justiça, que passou pelo Norte, Triângulo Mineiro, Noroeste, e agora está na região metropolitana. Provavelmente, nós também temos um crescimento, porque a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, né, criou a qualificadora, ela nos obrigou a registrar como violência contra a mulher, então a gente teve um aumento também por causa disso, né? Hoje nós reconhecemos essa violência, mas ainda assim nós temos subnotificação. Não é raro, e o promotor de justiça que está no dia a dia trabalhando, não é raro a mulher falar que foi desestimulada a registrar, não é raro a própria família, às vezes a religião, meio que apagarem, né? Impedir, desestimularem essa mulher a trazer a ideia a trazer a violência que ela sofre por ser mulher. Então, assim, nós avançamos, porque hoje nós temos uma visibilidade maior e esses números mostram isso. Eu me lembro que mesmo depois da lei em 2015, eu fiz júris, né, em lugares diferentes, em que a qualificadora não era colocada. E assim, uma vez que você está em plenário, você não pode incluir ali, porque o réu se defendeu até então do que está ali. Então, e de fatos que tinham acontecido após a legislação. Mas isso demora, né? A técnica para chegar e tudo mais. E assim, eu falo isso, é preciso ter humanidade e sensibilidade, não é preciso ser homem, nem preciso ser mulher. Eu já peguei denúncias de mulheres em que elas não colocaram a qualificadora. Eu me lembro de um caso que chegou o inquérito policial para mim e a delegada, assim, era notório que era um caso de um relacionamento que acabou, um caso clássico até, a pessoa matou a mulher por causa de... Só que assim, houve um lapso, né? Ele passou um tempo stalkeando, na época a gente não tinha, né, esse termo.
Assim, e eu fiquei abismada, que eu falei assim, gente, se nesse caso a qualificadora não veio da delegacia, esse é um caso de subnotificação. E aí eu meio que acompanhei esse caso, que foi bem nessa 2016, ali, bem nessa virada da legislação. E aí, quando eu fiz o júri, que ele foi condenado com feminicídio, tal, eu falei, não, a sociedade tá entendendo. Mas é isso, ainda há esses desafios, ainda há uma questão de atualização. E assim, às vezes, não só por falta de conhecimento, mas assim, a gente tem que entender que, infelizmente, nós temos promotorias abarrotadas, né, delegacias abarrotadas, judiciário abarrotado. Então, ainda, o próprio sistema ainda isso, contribui, né? Muito. E o primeiro atendimento no sistema de justiça, como eu falei, em regra, é da Polícia Militar. Hoje a gente tem as patrulhas de violência doméstica, mas há algum tempo atrás, e de uma polícia militar muito masculina, né? Uhum. Que era muito masculina, agora a gente está tendo avanço. Então, ainda tem, infelizmente, muita subnotificação. E aí, só casos que são muito gritantes é que nos alertam para essa violência. Nós tivemos, infelizmente, um caso nessa data de 18 anos da Lei Maria da Penha, em Belo Horizonte, de um... Triste, muito forte. Um jovem, né? Que matou a ex-namorada, né? Eles tinham terminado o relacionamento há poucos dias, matou no meio da rua, numa avenida muito movimentada de Belo Horizonte, que é Antônio Carlos, uma jovem de 22 anos. E é sempre, a facadas. É isso, é sempre marcado por muita crueldade, assim, a impressão. E aí eu acho que uma questão que a promotora de justiça vive muito na realidade. O feminicídio, ele é tão cruel que ele não acaba no fato. Todo esse processo é doloroso, porque, em regra, as defesas atacam, e não estou falando da questão de ética de advogado, mas, infelizmente, há uma cultura, nesse sentido, a imagem da vítima. O que você fez para merecer essa facada? O que você fez, né? A própria Maria da Penha conta isso, que quando saiu a lei que ela foi entrevistada, várias vezes ela foi interpelada, tipo, o que você fez para ele fazer isso com você? Então, essa destruição da vítima Você vê que a gente ainda está lutando contra teses absurdas. A gente precisou que o STF dissesse que não caberia mais a tese da legítima defesa da honra. Né? Que é o homem tem direito de matar se for traído. Que era uma luta dos movimentos feministas desde a década de 70, né? Pelo menos. Exatamente. E assim, você tem a Lei Mariana Ferrer. O que é a Lei Mariana Ferrer? Você não pode destratar a vítima, você não pode desconstruir. Mas assim, precisa de uma lei para dizer isso? E assim, eu falo que eu vivi isso muito forte, assim. Eu lembro de alguns anos que eu fiz, a maioria dos meus júris foram de feminicídios, né? Com marcas que não eram comarcas violentas, no sentido da violência comum, né? Não tinha muito, mas o feminicídio, ele chega, ele está presente e está lá. E os júris eram muito sofridos, porque além de estar ali defendendo o direito à vida, nós temos que defender a imagem da vítima. Moral, né? Da pessoa, a história e aquela da vítima. família que está sangrando ali, que está sofrendo ali, que ainda é obrigada a ver o julgamento da vítima. Então, assim, nós estamos nesse passo, né? De ter que ainda defender a vítima de uma acusação por ter sido vítima. É ainda assustador. O que os movimentos... O Elas, pelo MPMG, e o Movimento Nacional das Mulheres do Ministério Público tem feito para mudar essa situação? Na verdade, os movimentos feministas dentro né, esses movimentos surgiram por questões internas, né? Eles surgiram por questão de paridade dentro do Ministério Público, né? De igualdade de alguns direitos pontuais, como não suspender, por exemplo, o estágio probatório por causa da licença maternidade, essas questões. Mas é inevitável
esse relacionamento, esse trânsito entre a violência que acontece lá fora e o que vivemos dentro das instituições. E o movimento acabou virando um lugar de muita troca, né? Eu falo isso, que assim, hoje nós temos mulheres nos centros, né, centros de apoio de violência doméstica, nós temos aqui em Minas Gerais, na Casa Lília, Ana Tereza, a Vânia na questão da pessoa com deficiência idoso. E há uma intersetorialidade, né? E assim, acabou virando um lugar de troca, de atuação, né? Eu fui para o Conamp Mulher em Brasília, que é um grande encontro, e assim, feliz ou infelizmente, a nossa pauta ainda é a violência contra a mulher, o número crescente de feminicídio. Assim, e quando a gente pensa em violência, a gente pensa exatamente no crime de feminicídio brutal como esse, né? Da moça morta a facadas no rosto e no pescoço. Mas a violência contra a mulher começa bem antes, como você estava falando, né? A briga por direitos de igualdade, né? De paridade dentro de instituições, isso tudo é uma violência. A gente está vivendo o crescimento e assim, o feminicídio cresceu, apesar do homicídio no Brasil ter regredido. Então, assim, a gente está na contramão, né? Pode ser por esse fato de que as mulheres estão ganhando mais espaço. Estão ganhando mais espaço. Tendo mais igualdade. Nós estamos vendo agora as Olimpíadas, como é que as mulheres estão brilhando, né? Nossa, e homens que não aceitam isso. E você percebe, na Olimpíada, a gente tem um atleta que foi acusado do abandono do filho e o ex-marido estava usando isso. E assim, isso hoje é tema nas Olimpíadas, né? E assim, é grandioso. Mas a gente tem uma contramão, a gente tem uma implementação. A violência política, por exemplo, esse é um ano de eleição. E a violência política contra mulheres, né, e contra o feminino, né, ela triplicou em relação às eleições de 2020. Então, nós temos avanços, mas nós temos uma reação também. Há uma reação, vocês estão dando nome, vocês estão dizendo que é violência, vocês estão dizendo a essas mulheres que o ciclo da violência, a gente tem mortes, tem feminicídios que são mortes anunciadas, né? E a gente vive, né, foi tão triste, há 18 anos da Lei Maria da Penha, a gente vê uma jovem de 22 anos, né, ser assassinada, parece um espetáculo público, né, num lugar. E assim, nós temos isso, né, em Minas Gerais, no MPMG, a gente tem a Casa Lília. E assim, a Casa Lília é um projeto lindo, a Ana Tereza. Que é para abrigar essas vítimas, né? A ideia de um lugar no MPMG que pense nas vítimas. Mas a história da Casa Lília é que nós tivemos uma servidora nossa, né, um feminicídio dentro de casa, digamos assim. Então, nós temos avanços e junto com esses avanços a gente tem essa reação. E eu sou meio Ariano Suassuna, né? Eu não sou pessimista, mas também não dá para ser otimista com o que a gente está vendo. Então, eu acho que nós somos realistas e esperançosos, né? Assim, a realidade é difícil, é dura e assim, mas eu acho que eu tenho muita esperança porque hoje nós temos espaços como esses, né? Espaço em que a gente fala disso, nós temos, é um espaço que recebe também às vezes o agressor, né? E assim, nesse processo de conscientização, né? Eu mudei um pouco o meu discurso, assim, antes eu tinha uma coisa assim, mais mulheres, tal. Eu acho que tem que ter mais mulheres, mas eu acho que nós temos que ter mais pessoas feministas. Porque não adianta também... Incluindo homens. Homens. Porque não adianta também... e eu já vivi muito isso na prática, eu acho que todo mundo... Não adianta você ter mulheres que não se coloquem, não enxerguem e achem que a violência doméstica é mimimi, pobre do homem, que qualquer coisa tem que sair de casa. A gente não vai evoluir, né? Agora, o que me assusta... Você está falando que há mulheres com comportamentos e pensamentos machistas. Não, na verdade, todos nós, né? É uma cultura nossa. A nossa sociedade... É difícil vencer isso. Não são só os homens que estão adoecidos, né? Nós estamos adoecidos, porque não é possível. Assim, essa menina de 22 anos tem
uma mãe, mas ela tem um pai, às vezes um irmão, ela tem os amigos. Então, assim, essa violência contra a mulher não é um problema de mulher. Essa violência contra a mulher é um problema de mulheres e homens, e a gente tem que enfrentar juntos. Só as mulheres a gente não vai conseguir, né? Só os homens também não vai acontecer, porque, infelizmente, a sociedade... Então, assim, é meio que... Eu acho que nós estamos tendo um chamado aí. Os homens precisam ser parceiros, e muitos deles são. E as mulheres precisam entender que, assim, não dá para fazer de conta de que, como não acontece comigo, né? Eu acho que nós tivemos casos emblemáticos, assim, Ana Hickman. Não é uma mulher que você olha e diz assim, essa mulher vai ser vítima de violência doméstica. E ela se expôs, ela, né, foi uma coisa corajosa, porque ela é uma marca. Né? Outras famosas, Luísa Brunet. Luísa Brunet. A gente tem diversos casos. E assim, essas mulheres estão tendo coragem de falar e colocar... Por quê? Porque hoje... A gente fala sobre isso, né? Quando eu vi a atleta falando sobre... E é uma violência psicológica, uma violência, né? Eu tô sendo... E a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque essa violência que chega no ápice, no feminicídio, ela começa, né, numa relação familiar. E ela, hoje, é muito clara a violência psicológica, a violência patrimonial. E assim, nós temos avanços, mas nós temos que aproveitar esses avanços. Hoje a gente tem um protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, né? Do CNJ, que foi construído a muitas mãos e tem muita participação do MP, né? O MP de Minas foi muito importante também nessa construção, que é um protocolo para todo tipo de julgamento. Então, você está numa audiência de família, você tem que pensar nisso. Essa violência, e a gente tem que evitar as mortes anunciadas, né? O ciclo de violência está ali e a gente não pode fazer de conta que não viu. Vou te agradecer muito pela sua presença aqui, foi ótima conversa, espero que tenha sido esclarecedora para muita gente, né? Que acenda uma luzinha para quem ainda não está ligado nesse tema, que é muito importante. Né? Eu quero agradecer também, eu acho que é um espaço muito importante e, assim, que nós tenhamos mais agostos lilás para comemorar, não para falar de números que só aumentam, né? Espero que os nossos próximos anos sejam assim. Eu quero que a gente seja convidado para falar sobre o quanto melhorou, mas eu acredito que vamos evoluir. Vamos sim. Obrigada, doutora. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, confira nossos outros programas no YouTube, mpmg.oficial, e as notícias sobre o Ministério Público de Minas nas nossas redes sociais. Até breve.